Oi, pessoal, professor Rodrigo aqui do Explicando Direito. Hoje eu venho trazer a nossa revisão de direito tributário. Mas antes de começar essa aula, eu peço aos senhores que entrem no nosso canal do YouTube e curta a nossa página. Lá você vai encontrar todas as outras matérias para você revisar a maratona para o exame 45. Vamos lá? Então eu peço a vocês que peguem a Lei 5.172 para a gente fazer uma revisão. Tá? Essa lei, apesar de ser de 1966, eu costumo dizer que, apesar de antiga, a gente tem que usá-la a nosso favor. Da mesma forma que estudar todo o conteúdo em cima da hora não vai ter muita efetividade. Então, o que eu faço? Eu fiz o mesmo recorte que eu utilizei nos estudos de direito empresarial para você pontuar com maior qualidade. Na lei 5.072 de 1966, a gente trabalha uma sistemática, ou seja, a gente tem aqui o Sistema Tributário Nacional. Esse sistema que envolve todo o país, ele trabalha de uma maneira que essa lei é a que dá base para tudo que a gente recolhe dentro da nossa sistemática em âmbito nacional. Mas, professor, para que a gente vai então usar isso? Para a gente não ficar boiando nas questões. Porque se você não estudou direito tributário, você vai ter medo de responder as questões por não conhecer das expressões. Então, a gente vai começar com o conceito básico, que é o quê? Entender para que serve e onde a gente vai chegar com o nosso sistema tributário nacional. Bom, a gente vai pegar o livro primeiro, vai entender que o sistema tributário nacional, ele nasceu de uma emenda constitucional, tá? Então, antes de ter o sistema tributário nacional, a gente teve uma emenda constitucional que, além de ter leis complementares e resoluções e várias leis federais somadas a ela, a gente tem todo um histórico dentro das constituições, leis estaduais e leis municipais. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o direito tributário é que a gente tem um sistema que tem muitas irrigações, vai ter muita lei, muito decreto, muito código ao nosso redor. Então, a partir dessa sistemática, a gente entende que o conjunto dessa gama de leis é que forma o sistema tributário nacional. E aí, uma coisa que a gente tem que pegar de pronto, que a gente tem que sacramentar aqui na nossa cabeça: imposto está contido dentro do conjunto que a gente chama de tributo. Por que isso é importante você saber? Porque quem não tem conhecimento, e se a faculdade que você fez não abrangeu e não te incentivou a entender o direito tributário, você vai acabar rapidamente achando que tributo é irmão do imposto. E, na verdade, o imposto é irmão da taxa, como também da contribuição de melhoria. Esse conjunto forma os tributos. Então, a partir desse entendimento, você começa a entender aonde começa a partida. Então, se a gente já começou a entender que o tributo, que está aqui, no artigo 3º, ele é o conjunto dessas situações aqui,
você vai então tratar ele coletivamente. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, se ela é compulsória, ela é obrigatória quando a lei exige, em moeda, ou seja, em dinheiro, cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção. Então, não tem caráter de punição. Instituída em lei, mais a lei, cobrada mediante atividade administrativa, ou seja, cobrada mediante um ato ADM. Dito isso, a gente acaba de entender que o tributo ele só vai ser obrigatório em moeda corrente, sem caráter punitivo, instituído por lei mediante um ato administrativo. Então, tem que ter tudo isso para isso aqui, ó, valer. Ok? Bom, conhecimentos básicos, conhecimentos mínimos para a gente começar a entender. Bom, o quarto ele diz assim: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. E aqui, toda vez que você na prova vir ler a palavra fato gerador, você vai lembrar do professor Rodrigo que ensinou vocês que é o motivo que deu que gerou a obrigação. Ok? Então, olha só, que gerou a respectiva obrigação. Então, voltando. Tributo é toda o quê? Toda obrigação gerada através de um fato, um motivo que teve uma relação por um ato administrativo instituído por lei sem caráter punitivo em dinheiro, tornando ela obrigatória. Isso a gente aprende logo no começo do curso ou logo no começo do semestre quando você está fazendo a faculdade. E aí a gente amplia esse conhecimento lendo que se a natureza jurídica específica do tributo é determinada por tudo isso, ela tem os seus objetivos, que é o quê? Denominar e identificar, através das características, o destino legal do produto e de sua arrecadação. Por que ele está falando que é do produto, sendo que a gente tem mais outros impostos? Bom, a gente estava em 1966. Então, essa lei, ela está longe, mas não está tão perto de completar 100 anos, certo? Então, aquele momento era para aquilo. A gente vai avançar, vou apagar aqui, tá? Para a gente dar continuidade à nossa revisão, porque esse aprendizado básico que a gente está fazendo aqui, ele vai determinar a nossa tomada de decisão para a prova. É óbvio, né, que eu poderia apagar a tela aqui tudo de uma vez, mas esse tempo que eu estou perdendo aqui com vocês, ele é de suma importância para vocês entenderem o seguinte: se eu já peguei essas mini dicas aqui, eu já vou entender que eu não vou confundir imposto com tributo, não é verdade? E isso faz com que eu chegue aqui, ó, para entender aqui, ó, o conceito de tributo, de imposto. Por quê? Imposto é o tributo. Então, se imposto é o tributo, ele está contido, não é verdade? Cuja obrigação tem um motivo independente de qualquer atividade estatal específica, ou seja,
o Estado não precisa estar prestando um serviço direto para recolher imposto. E aí ele nasce um dos personagens, que é o quê? A persona do contribuinte. Então, de um lado, eu já vou ter aqui o contribuinte. Se eu tenho de um lado o contribuinte e nasce uma obrigação, esse contribuinte ele vai se obrigar a algo. Mas esse algo ele vai nascer do quê? De um fato gerador. E esse fato gerador vai resultar num ato administrativo, que na sua essência é o quê? Recolher, né? Mas aí a gente vai avançar, ó. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam desse título, com as competências e limitações previstas nele. Então, compete, aí questão de prova, na verdade, compete à União instituir os impostos atribuídos aos estados e aqueles que não forem divididos em municípios, cumulativamente as atribuídos a este. Então, a União institui os impostos estaduais. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Então, a União, ela institui os impostos estaduais, os impostos municipais e do Distrito Federal. Então, é ela que faz nascer tudo, tá? Aí a gente tem algumas situações que vão cair, por quê? Porque tem pouco tempo que foi cobrado. Então, eu tenho aqui, Lei Complementar de 2022. Quando ele fala que Lei Complementar de 2022, ele diz, ó, artigo 18A, ou seja, ele teve um acréscimo, né? Para fins de incidência do imposto de que trata o inciso 2 do caput do artigo 55, não é esse, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens essenciais e indispensáveis. Então, separa esse artigo 18A aqui para entender que combustível, gás natural, energia, comunicação, transporte bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Tranquilo, é como se fossem as garantias fundamentais, não é verdade? Bom, caminhando para a nossa revisão, então agora você já entendeu o que é fato gerador, que é o motivo, você já entendeu que tributo é o conjunto do todo, já entendeu que imposto é uma parte do tributo, e você já entendeu que tudo é feito mediante um ato administrativo. Se tiver instituído por lei, gera obrigação para o contribuinte. Ou seja, agora você já entendeu que toda essa galera que está aqui na lei, ela vai ser falada. Então, partindo do princípio que tu já começou a entender que de um lado eu tenho o contribuinte, do outro lado eu tenho o Estado, a gente avança mais um pouquinho para entender que a gente vai trabalhar todos esses impostos mediante um curso. Mas o que a gente tem que entender além disso? A gente também tem que revisar aqui, ó, as taxas. Olha aqui, ó, artigo 77. Então, eu tenho aqui o conjunto, que a gente chama de tributo. Aqui eu tenho o imposto. E aqui tem agora a taxa. Taxas cobradas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal, o município, no âmbito de suas respectivas atribuições. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Então, veja bem, o imposto não tem caráter totalmente direto como ele tinha falado ali.
né, no artigo. Aqui, a taxa, ele tem uma ligação direta do poder o quê? De polícia, ou por causa de sua utilização e efetiva ou potencial utilização do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à disposição. Então, o imposto não necessariamente direto ao contribuinte e a taxa diretamente para quem usa. Então, eu tenho aqui a taxa. E a taxa ela não pode ter base de cálculo ou o motivo idêntico ao do imposto. Então, taxa é taxa, imposto é imposto, que são núcleo do quê? Do tributo. Isso, pessoal, para quem já entende, ok, é muito importante. Mas numa revisão inicial, para quem está no desespero, eu, professor Rodrigo, eu gosto de ir para esse caminho, tá? Então, considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, dentro do seu, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de ato, daquele ato administrativo, em razão do interesse público. Então, o Estado tá vendo o que você está fazendo para conceder segurança, higiene, a ordem, os costumes, a disciplina da produção e do mercado, o exercício das atividades econômicas e por aí vai. Mas qual é a finalidade específica? É porque você precisa do serviço e esse serviço aí ele vai ser cobrado. Então ele vai ser taxado. Para o quê? Para garantir a contraprestação. Então olha só que interessante. No parágrafo único ele fala: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão. Ou seja, só vai ser cobrado taxa se houver o regular exercício do poder de polícia. E isso pelo órgão competente do qual do serviço que você está precisando. Então, se eu preciso de iluminação, tem que ser desempenhado pela área da iluminação. E por aí vai, tá? Então, olha só. E aí ele tem a classificação. Então, o artigo 79, ele classifica as taxas como os utilizados pelo contribuinte, os específicos, os divisíveis. Para não mudar a tela aqui, a gente já alcança. Então, olha só, a gente tem utilizados pelo contribuinte, que é o efetivamente quando ele usufrui, ou potencialmente quando, sendo da utilização compulsória, sejam colocados à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Ou seja, aqui ó, é a luz. O potencialmente, quando sendo utilizados compulsoriamente. E aqui o efetivamente, quando por ele usufruído. Então, por exemplo, no caso aqui de Brasília, a gente tem serviços que você paga para utilizar. Então, por exemplo, que a gente tem o clube, né? Água mineral. Ou seja, você paga uma taxa para entrar quando efetivamente você vai usufruir. A gente também tem os específicos, quando podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade pública. Então, a gente tem essa situação. A gente também tem os divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por cada de um de seus usuários. Ou seja, aqui é os específicos, que a gente tem na base dele o coletivo, e aqui a gente tem o divisível quando a pessoa precisa utilizar. Você vai entender muito aqui com o carro. O carro só vai utilizar, só vai pagar quem tem. E aí, por exemplo, você paga aquela taxa de licenciamento. Então, o licenciamento ele é para quê? Ele tem a finalidade o quê? Focada naquilo que a gente precisa. Então, o licenciamento é para carro. E da mesma forma que a gente utiliza outras taxas, por exemplo, o da luz. Deixa eu também apagar aqui esse, para a gente continuar. Então, a gente tem toda essa gama aqui. Tu vai riscando a tela, né? E se esquece, né? Porque como é uma revisão,
eu não costumo preparar um slide específico para uma revisão. Eu gosto de pegar a lei e colocar para os senhores entenderem todo o contexto. Bom, e aí a gente entra para o final da nossa mini revisão, né? A gente tem aqui o outro filho, né? Que é a contribuição de melhoria. Então eu tenho aqui o tributo como um conceito coletivo, e aí eu tenho aqui o imposto que a gente já trabalhou, agora aqui a gente já falou sobre a taxa e agora a gente vai falar sobre a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria está no artigo 81, ela é cobrada por todo mundo, olha aqui, por todo mundo, no âmbito das suas respectivas atribuições, e é para o quê? Custear a obra pública para valorizar o seu bem. Então, você tem em sua casa aqui a contribuição de melhoria e você tem em seu bairro aqui, ó. Aqui é seu bairro. Então, essa contribuição de melhoria, ela vai ser cobrada aqui dentro dessa região geográfica, porque vai valorizar o imóvel, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel. Então, o que ele está querendo dizer? Sua casa custa X. Com a valorização, ela custa agora 2x. Então, você vai pagar a contribuição de melhoria rateada com todo mundo aqui em cima de 1x. Porque 1x ele já valia. Agora, o outro x que acrescentou vai ser rateado para todo mundo. Legal, não é? Então, assim, é fácil de entender. Então, a lei relativa à contribuição de melhoria observará quais requisitos? Publicação, memorial descritivo do projeto, ou seja, por isso que quando você está passando em frente a uma obra pública, tem aquele banner falando quanto custou, para qual finalidade, quem é o engenheiro, quem está construindo e etc. Quanto que custa, o custo da obra, então ele vai colocar lá, né? Obra avaliada em R$500 mil. Prazo para determinada. Aí, determinação da parcela do custo da obra. Delimitação da zona beneficiada. Isso aqui é de suma importância, porque aqui vai vir descrito. Aqui, ó, melhorias das águas pluviais, da superquadra X do município tal. Determinação do fato de absorção do benefício de valorização para a zona ou para cada uma das suas áreas diferenciadas. Fixação do prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos do inciso anterior. Então, o contribuinte também pode não querer impugnar essa melhoria. Mas como a melhoria é coletiva, então a gente não tem, não visualiza constantemente muita gente reclamando das benfeitorias que são feitas perto da nossa casa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, parágrafo 1º. Tanta maratona, né? Tanta aula que a voz já foi. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, foi aquilo que eu falei, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da sua contribuição, da forma e dos prazos de pagamento dos elementos que integram o respectivo cálculo. E aí, para a gente entender isso daqui, agora eu vou repetir aquele desenho e agora você vai entender o que é o lançamento. Então, eu tenho aqui o contribuinte, tá? Eu tenho aqui o contribuinte e do outro lado eu tenho o Estado, certo? Ele tem a possibilidade de pagar o imposto, ele tem a possibilidade de pagar a taxa e ele tem a possibilidade de pagar a contribuição de melhoria. Quando ele precisa especificamente do serviço,
ele paga o quê? Taxa. Quando é para valorizar a casa dele, o imóvel, onde a zona de benefício de onde ele mora, contribuição de melhoria. E quando ele vive, quando ele está vivo e se socializa, o imposto, certo? E aí, quando é que ele tem que pagar tudo isso e quando é que nascem essas situações? A gente chama de fato gerador, que é o motivo para se relacionar com o Estado. E toda vez que ele se relaciona, nasce o quê? Uma obrigação. Essa obrigação que nasceu vai ser relacionada com o Estado e o Estado ele vai devolver essa obrigação em forma de moeda, ou seja, um boleto. E o nome disso se chama lançamento, executado através de um ato administrativo. Legal, né? Mas isso tudo tem que estar previsto em lei e não pode ser de caráter punitivo. Porque quando for um caráter punitivo, o nome disso é o quê? Multa. Tranquilo? Bom, eu acho que com isso você já entendeu que tributo é o conjunto de tudo isso. Lançamento é quando gera uma obrigação para o contribuinte. E fato gerador é o motivo que faz com que o Estado se relacione com o contribuinte. Com isso, pessoal, você consegue responder todas as questões e entender o que está acontecendo. Mas, para poder se aprofundar, aí a gente tem que fazer a leitura do CTN e esmiuçar cada situação. Como um plus de tudo que a gente falou, dê uma olhadinha nos princípios, principalmente naqueles que a gente gravou na faculdade, que é o princípio da noventena, né, e o da anterioridade. Com isso, você consegue dar um maior upgrade. Então, quando terminar essa aula aqui, dá uma olhadinha nos princípios tributários. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, dessa pequena revisão de direito tributário. Eu acho que ela é de suma importância para quem não pegou nem no material. E com isso vai fazer com que você pelo menos encare a questão de frente para que você possa ao menos chutar, não é verdade? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês passem na prova. Dê um feedback se você gostou dessa aula. Mandem mensagem, comentem no nosso canal do YouTube e entrem no nosso canal do Instagram, ok? Eu desejo vocês uma boa prova. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.